Um pai fingiu estar sem casa e sem dinheiro para descobrir qual dos seus 3 filhos realmente se importava com ele. O que ele descobriu foi tão chocante que mudou completamente o futuro de toda a família. Se você quer saber como essa história terminou, fique até o final e deixe seu like agora para não perder nenhum detalhe dessa reviravolta impressionante. A chuva batia violentamente contra as janelas daquela mansão de 3 andares, enquanto seu Maurício, aos 65 anos, estava parado no corredor escuro, com o coração acelerado e as mãos tremendo. Ele não estava ali por acaso. Estava escondido atrás da porta entreaberta do escritório, ouvindo uma conversa que destroçaria qualquer pai. Do outro lado, suas vozes ecoavam sem o menor cuidado, sem imaginar que ele estava ali. A voz de Ricardo, seu filho mais velho, cortava o ar como uma lâmina afiada. Quando o velho bater as botas, a clínica fica comigo. Eu sou médico, faz sentido. Tenho contatos, posso transformar aquilo num centro de reabilitação de luxo. A gente triplica o valor em 2 anos. Patrícia, a filha do meio, riu daquela forma que Maurício conhecia tão bem. Aquela risada calculista e fria. Pode ficar com a clínica, querido irmão. Eu quero os imóveis no centro. Aqueles 5 prédios de apartamentos valem uma fortuna. Aluguéis garantidos todo mês. É dinheiro certo. E Fernando? A voz de Ricardo tinha um tom de deboche. O coitado do professor vai querer o quê? Os livros velhos do pai? Fernando, o caçula, respondeu com uma voz cansada, como se já estivesse farto daquela conversa. Vocês 2 são nojentos. O pai ainda está vivo, ainda está saudável, e vocês já estão repartindo tudo como se ele fosse um pedaço de carne. Patrícia soltou uma gargalhada seca. Ah, Fernando, sempre o santinho da família. Mas não se preocupe, vamos deixar alguma coisinha para você também. Que tal a casa da praia, aquela que está caindo aos pedaços? Maurício sentiu o peito apertar. Cada palavra era uma facada. Ele tinha construído um império do zero. Começou vendendo sanduíches na porta de fábrica aos 15 anos de idade. Trabalhou sob sol e chuva, economizou cada centavo, investiu tudo o que tinha em um pequeno consultório médico que, com os anos, se transformou em uma rede de clínicas. Ele deu a melhor educação para os 3 filhos. Pagou escolas particulares caríssimas, intercâmbios, faculdades, pós-graduações. Comprou carros, casas, financiou casamentos. E agora, ali estavam eles, dividindo seus bens como se ele já estivesse morto. A voz de Ricardo continuou, prática e cruel. Precisamos fazer ele assinar uma procuração. Alegar que está ficando esquecido, que precisa de ajuda para gerenciar as finanças. Aí a gente assume o controle antes que ele faça alguma besteira, tipo doar tudo para a caridade ou algo assim. Maurício recuou lentamente, o sangue fervendo nas veias. Ele não era esquecido. Sua mente estava afiada como sempre esteve. Mas aparentemente, para os filhos, ele já era um estorvo, um obstáculo entre eles e o dinheiro. Naquela noite, Maurício não dormiu. Sentado na biblioteca, olhando para as fotos de família que decoravam as paredes, uma ideia começou a se formar em sua mente. Era um plano arriscado, doloroso, mas necessário. Ele precisava saber a verdade. Precisava descobrir se algum de seus filhos realmente se importava com ele, ou se tudo o que viam quando olhavam para o pai era uma herança futura. No dia seguinte, Maurício ligou para seu velho amigo, Dr. Henrique Tavares, um advogado com quem trabalhava há mais de 30 anos. Henrique, preciso de um favor. Um favor grande e muito discreto. O advogado ouviu atentamente enquanto Maurício explicava seu plano. Quero que você prepare documentos falsos de falência. Quero que pareça que perdi tudo. Investimentos ruins, dívidas, processos judiciais. Tudo. E quero que você transfira discretamente todos os meus bens reais para uma conta offshore.
Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Maurício, você tem certeza disso? Seus filhos vão passar por um choque enorme. Exatamente, Maurício respondeu, a voz firme. Preciso ver quem eles realmente são quando o dinheiro desaparece. Levou 3 semanas para preparar tudo. Documentos de falência foram falsificados com perfeição. Processos fictícios foram criados. A mansão foi secretamente transferida para uma empresa fantasma. As contas bancárias foram zeradas, deixando apenas alguns milhares de reais em uma conta corrente comum. Maurício até vendeu seu carro importado e comprou um modelo velho e batido. Comprou roupas em brechós, malas surradas em lojas de segunda mão. Transformou-se fisicamente em um homem derrotado pela vida. E então, em uma noite particularmente chuvosa de junho, Maurício colocou seu plano em ação. Vestiu roupas velhas e manchadas, pegou uma mala de couro rachado que cheirava a mofo e saiu de casa. O primeiro destino era a residência de Ricardo, seu filho mais velho, o médico bem-sucedido que morava em um condomínio de luxo na zona sul da cidade. Enquanto dirigia seu carro velho pelas ruas molhadas, Maurício ensaiava mentalmente o que diria. Sentia um misto de apreensão e curiosidade. Parte dele ainda tinha esperança de que os filhos o surpreenderiam positivamente. O condomínio Eville Soleil era um dos mais caros da região. Torres espelhadas, jardins impecáveis, segurança ostensiva. Maurício parou na guarita, a chuva martelando no teto do carro velho. O segurança olhou desconfiado para aquele veículo batido. Boa noite. Vim visitar meu filho, Ricardo Ferreira, apartamento 412. O segurança franziu a testa, pegou o telefone e ligou. Doutor Ricardo, tem um senhor aqui na guarita dizendo que é seu pai. Houve uma pausa. O senhor pode descrever o visitante? O segurança olhou Maurício de cima a baixo, visivelmente incomodado. Um senhor de mais ou menos 60 anos, cabelos grisalhos, roupas bem simples, dirigindo um carro antigo. Outra pausa. O segurança assentiu. Pode subir. Maurício estacionou o carro e pegou sua mala. Cada passo em direção ao elevador parecia pesar toneladas. No espelho do elevador, ele viu seu reflexo e quase não se reconheceu. Parecia realmente um homem que havia perdido tudo. Quando a porta do apartamento 412 se abriu, Ricardo estava parado ali com uma expressão que Maurício nunca tinha visto antes. Era uma mistura de choque, confusão e algo que parecia perigosamente próximo de nojo. Pai? O que aconteceu com você? Por que está vestido assim? Maurício entrou lentamente, a água da chuva pingando de suas roupas no piso de mármore italiano. Ricardo, eu preciso conversar com você. Aconteceu algo terrível. Camila, a esposa de Ricardo, apareceu na sala. Ela era uma mulher de 40 anos, loira de salão, sempre impecavelmente vestida. Quando viu Maurício, sua expressão foi de puro horror. Ricardo, quem é esse? Ricardo pigarreou, claramente constrangido. É meu pai, Camila. Maurício, ignorando a frieza da nora, começou a contar a história que havia preparado. Perdi tudo, filho. Os investimentos falharam. Teve um processo judicial. Meus sócios me enganaram. A empresa foi à falência. Tive que vender a mansão para pagar dívidas. Perdi o carro, perdi as economias. Estou sem nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para Camila, depois para o pai. Mas, pai, como isso é possível? Você tinha tanto dinheiro? Maurício fingiu estar à beira das lágrimas. Eu confiei nas pessoas erradas. Assinei papéis sem ler direito. E agora estou aqui, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Vim pedir se posso ficar aqui com vocês por uns dias,
só até eu me reerguer. Camila deu um passo à frente, os braços cruzados. Senhor Maurício, o senhor entende que nossa casa não é um abrigo, não é? Temos nossa rotina, nossas coisas, nossos compromissos. Ricardo, desconfortável, tentou ser mais diplomático. Pai, a situação é complicada. Os meninos estão em época de provas. A Camila tem amigas que vêm aqui toda semana. Temos jantares importantes. Se os vizinhos virem você assim, vão começar a falar. O senhor sabe como é esse condomínio. A aparência importa. Maurício sentiu algo se quebrar dentro dele, mas manteve a encenação. Filho, eu só preciso de um lugar para dormir. Posso ficar no sofá. Não vou incomodar ninguém. Ricardo olhou para Camila, que fez um sinal negativo discreto com a cabeça. O médico suspirou. Olha, pai, eu vou te dar dinheiro para você ficar em uma pousada por alguns dias. R$ 500. Deve dar para uma semana em algum lugar simples. Enquanto isso, eu vejo o que posso fazer para te ajudar a resolver essa situação. Só uma noite? Maurício insistiu, a voz embargada de verdade agora. Só uma noite, filho. Está chovendo muito lá fora. Camila interveio, a voz firme. Senhor Maurício, com todo respeito, seria melhor o senhor procurar as instituições apropriadas. Tem vários abrigos na cidade que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles têm estrutura, assistência social, tudo certinho. Ricardo pegou a carteira e tirou algumas notas. Aqui está, pai. R$ 500. Amanhã a gente conversa com calma, combinado? Agora é melhor o senhor ir porque já está tarde e os meninos precisam dormir. Maurício olhou nos olhos do filho. Viu ali, não o menino que ele criou, mas um estranho preocupado com aparências e com o que os vizinhos iam pensar. Com as mãos tremendo, pegou o dinheiro. Obrigado, filho. Amanhã eu ligo. Ricardo acompanhou o pai até a porta. Quando Maurício já estava no corredor, ouviu Camila dizer em voz baixa, mas audível. Precisa tomar banho e trocar essas roupas antes de deitar. Não quero esse cheiro espalhado pela casa. No elevador, Maurício encostou na parede espelhada e fechou os olhos. Uma decepção profunda tomou conta de seu peito. Mas o teste estava apenas começando. Ainda faltavam 2 filhos. Ele secou as lágrimas que insistiam em aparecer e seguiu para o segundo endereço da noite. A mansão de Patrícia ficava em um bairro ainda mais nobre, cercada por muros altos e câmeras de segurança. Quando Maurício tocou o interfone, uma voz feminina atendeu. Quem é? Sou eu, Patrícia, seu pai. Preciso falar com você. Houve uma longa pausa antes do portão se abrir. Maurício subiu o caminho de pedras portuguesas até a entrada principal. A porta se abriu, mas Patrícia não o convidou para entrar. Ela ficou parada ali, bloqueando a passagem, vestindo um conjunto de grife que provavelmente custava mais do que muita gente ganhava em um mês. Pai, que surpresa! O que está fazendo aqui a essa hora? E por que está molhado? Entre, vamos conversar na garagem. A garagem era maior que muitos apartamentos. Tinha espaço para 6 carros, todos importados e reluzentes. Patrícia fechou a porta que levava para dentro da casa, deixando claro que Maurício não seria convidado a entrar. Sente aí. Ela apontou para um banquinho de plástico perto das ferramentas. Maurício se sentou, a água escorrendo de suas roupas e formando uma poça no chão impecável. Filha, eu perdi tudo. A empresa faliu, tive processos, perdi a casa, o carro, as economias. Estou sem lugar para ficar. Patrícia cruzou os braços. A expressão era de irritação mais do que de preocupação. Pai, como o senhor deixou isso acontecer? O senhor sempre foi tão cuidadoso com dinheiro? Maurício repetiu a história dos investimentos ruins, dos sócios desonestos, das dívidas. Patrícia ouvia com impaciência,
olhando o relógio de luxo em seu pulso. Olha, pai, eu entendo que a situação é difícil, mas o senhor precisa entender minha posição também. Na próxima semana, eu vou sediar um jantar beneficente aqui. Vão vir pessoas importantes, formadoras de opinião. Eu não posso não posso ter alguém em situação de rua morando aqui agora. Em situação de rua? Maurício repetiu baixinho, sentindo o peso das palavras. Sou seu pai, Patrícia. Não sou alguém em situação de rua. Sou seu pai. A filha suspirou impaciente. Pai, não leve para o lado pessoal. É que eu preciso pensar nos meus filhos também. Eles são pequenos, precisam de estabilidade, de um ambiente tranquilo. Ver o avô assim, sem casa, sem dinheiro, pode traumatizar eles. Maurício sentiu náusea. Traumatizar? Ver a família ajudando alguém em necessidade traumatiza? Patrícia chamou a empregada. Joana, prepara um prato de comida para meu pai e pega uma marmita para ele levar. Joana, uma senhora de meia-idade, olhou para Maurício com pena genuína nos olhos e foi preparar a comida. Enquanto esperavam, o marido de Patrícia, Bruno, apareceu na garagem. Era um homem de 40 e poucos anos, barriga saliente, cabelos começando a rarear. Então esse é o famoso sogro falido? A voz dele era debochada. Bruno! Patrícia repreendeu sem muita convicção. Não seja grosso. Maurício ficou em pé. Vim pedir ajuda à minha filha. Achei que família servia para isso. Bruno riu. Família serve para ajudar quem se ajuda, sogro. O senhor tinha uma fortuna e conseguiu perder tudo. Isso é incompetência. Olha, vou ser direto. Posso pagar 3 meses de aluguel de um apartamento para o senhor, mas tem que ser longe daqui, bem longe. Não quero nossos amigos e clientes vendo meu sogro pedindo esmola na rua. Joana voltou com uma marmita de plástico. Maurício a aceitou com as mãos tremendo. Patrícia pegou a bolsa e tirou um cartão. Aqui está o endereço de uma assistente social muito boa. Ela pode te ajudar a encontrar um abrigo decente, talvez até um emprego. Na sua idade ainda dá para fazer uns bicos, sabe? Maurício olhou para a filha que ele havia criado, a menina que ele embalou no colo, que ele levou na escola todos os dias, para quem ele pagou festas de 15 anos caríssimas, casamento de conto de fadas, lua de mel na Europa. E tudo o que ela oferecia agora era o endereço de uma assistente social e uma marmita de plástico. Obrigado, filha. Maurício disse, a voz saindo mais amarga do que pretendia. Patrícia abriu a porta da garagem que dava para a rua. É melhor o senhor sair por aqui, mais discreto. Boa sorte, pai. Qualquer coisa, me liga. Mas liga no celular, não toca o interfone de novo. Os vizinhos são muito fofoqueiros. Maurício saiu pela porta lateral, carregando a marmita como se fosse um troféu da sua humilhação. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas ele estava encharcado por dentro. 2 rejeições. Faltava ainda o último filho. Enquanto dirigia em direção ao bairro simples onde Fernando morava, Maurício refletia sobre o que havia acabado de presenciar. Seus 2 filhos mais velhos, aqueles em quem ele havia investido tanto, haviam se tornado pessoas que ele não reconhecia. Pessoas frias, calculistas, preocupadas apenas com aparências e dinheiro. Ele estacionou em frente a um prédio antigo de 4 andares, sem elevador, com pintura descascada nas paredes. Era o endereço de Fernando. Maurício subiu os 3 lances de escada devagar, sentindo o peso da idade e da decepção em cada degrau. Quando tocou a campainha do apartamento 302, ouviu barulho de passos apressados e o choro de um bebê ao fundo. A porta se abriu e Fernando apareceu com a filhinha no colo, uma bebê de uns 6 meses que chorava desesperadamente. Pai? Fernando arregalou os olhos. O que aconteceu? Por que está todo molhado? Entre rápido! A diferença foi imediata. Fernando não perguntou por que Maurício estava ali.
Não questionou as roupas velhas. Simplesmente puxou o pai para dentro, fechou a porta e gritou para a esposa: Clara, pega toalhas! Meu pai está encharcado! Clara apareceu da cozinha, uma mulher bonita de traços simples, cabelos presos em um rabo de cavalo. Ao ver Maurício, ela não demonstrou choque ou nojo, apenas preocupação. Meu Deus, seu Maurício, vamos tirar essas roupas molhadas antes que o senhor pegue uma pneumonia. Fernando passou a bebê para a esposa e levou Maurício até o banheiro minúsculo. Aqui, pai, toma um banho quente. Vou pegar roupas minhas para o senhor vestir. Enquanto a água quente do chuveiro caía sobre seu corpo cansado, Maurício finalmente permitiu que as lágrimas corressem livremente, misturando-se com a água. Quando saiu do banheiro, vestindo roupas simples, mas limpas de Fernando, encontrou a família reunida na sala pequena. Clara havia preparado café quente e pão com manteiga. Senta aqui, pai. Fernando indicou o sofá surrado, mas limpo. Agora me conta o que aconteceu. Maurício repetiu a mesma história pela terceira vez naquela noite, mas dessa vez sua voz estava realmente embargada. Fernando ouvia em silêncio, balançando a cabeça. Quando Maurício terminou dizendo que estava sem casa e sem dinheiro, Fernando não hesitou nem por um segundo. O senhor vai ficar aqui com a gente, pai. Não precisa nem pensar duas vezes. Clara assentiu imediatamente. Claro que sim. A gente arruma o sofá-cama aqui da sala. Não é muito confortável, mas é melhor do que a rua. E amanhã a gente vê o que pode fazer para ajudar o senhor a se reerguer. Maurício olhou ao redor do apartamento pequeno. A sala não tinha mais do que 15 metros quadrados. A cozinha era americana, com armários velhos, mas organizados. Dava para ver o único quarto através da porta entreaberta, uma cama de casal, um berço e um guarda-roupa. Não tinha espaço sobrando ali, mas tinha algo que faltava nas mansões dos outros filhos. Tinha coração. Filho, esse apartamento já é pequeno para vocês três. Eu vou ser um peso. Fernando riu, aquele riso genuíno que Maurício não ouvia há tanto tempo. Pai, o senhor criou 3 filhos em uma casa muito menor que essa quando a gente era criança. Lembra? E a gente sobreviveu. Agora é minha vez de retribuir. Clara trouxe um prato de comida. Não é nada muito especial. Arroz, feijão, frango desfiado e salada. Mas é feito com carinho. Maurício olhou para aquele prato simples e lembrou da marmita de plástico que Patrícia havia mandado a empregada preparar. Lembrou dos R$ 500 que Ricardo jogou em sua mão como se estivesse dando esmola. E então olhou para aquele casal jovem, que claramente não tinha muito dinheiro, mas que oferecia tudo o que tinha sem pensar 2 vezes. Enquanto comia, Fernando conversava sobre o dia de trabalho, sobre as dificuldades na escola onde lecionava, sobre como os alunos eram carentes, mas tinham tanto potencial. Clara embalava a bebê e falava sobre os planos de voltar a trabalhar quando a pequena fizesse 1 ano. Vocês não me perguntaram sobre a herança? Maurício disse de repente. Não perguntaram se sobrou alguma coisa, se vou conseguir recuperar algo. Fernando deu de ombros. Pai, o senhor é meu pai, não uma conta bancária. Se o senhor está aqui, vivo e saudável, isso é o que importa. O resto, a gente resolve trabalhando. Clara concordou. Dinheiro vai e vem, seu Maurício. Família é para sempre. Pelo menos deveria ser. Mais tarde, quando Maurício estava deitado no sofá-cama, coberto com um lençol cheirando a amaciante e barato, mas limpo, ele olhou para o teto rachado daquele apartamento minúsculo e sorriu. Sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Porque ali, naquele lugar simples e apertado, ele havia encontrado algo precioso. Havia encontrado amor verdadeiro. Mas o teste estava apenas começando. Maurício tinha planos. E a verdade, quando finalmente viesse à tona, iria abalar aquela família até os alicerces.
Se você está gostando dessa história, comente família aqui embaixo e continue assistindo para ver a reviravolta que ninguém esperava. As 2 semanas seguintes foram reveladoras de uma forma que Maurício jamais imaginaria. Acordar às 5h30 da manhã, ao som de Fernando preparando café na cozinha minúscula, ver Clara amamentando a bebê ainda com sono, dividir o único banheiro do apartamento, tudo isso mostrou a Maurício uma realidade que ele havia esquecido depois de décadas vivendo em mansões. Fernando saía de casa às 6h15 para pegar 2 ônibus até a escola onde lecionava matemática. Clara ficava com a bebê, fazendo malabarismos entre cuidar da pequena Sofia e tentar fazer alguns trabalhos de costura em casa para complementar a renda. Maurício, sentindo-se inútil nos primeiros dias, começou a ajudar. Acordava cedo, preparava o café, lavava a louça, varria o apartamento. Quando Clara precisava sair para comprar fraldas ou comida, ele ficava com a neta. Uma tarde, enquanto embalava Sofia no colo e a pequena finalmente adormecia, Maurício olhou para aquele rostinho tranquilo e sentiu algo se mexer em seu peito. Quando foi a última vez que ele havia segurado um dos próprios filhos assim? Quando foi a última vez que esteve presente de verdade, não apenas financeiramente? O telefone de Maurício tocou. Era Ricardo. Pai, conseguiu resolver sua situação? Já encontrou um lugar para ficar? Estou morando com o Fernando, Maurício respondeu. Ah, com o Fernando. Ricardo fez uma pausa. Pai, o senhor não acha que está sendo um peso para ele? O salário de professor é uma miséria. Ele mal consegue sustentar a própria família. Exatamente por isso estou ajudando no que posso, Maurício disse. Cuido da minha neta, ajudo nas tarefas da casa. Ricardo suspirou impaciente. Pai, escuta, eu falei com um assistente social. Tem uma vaga em um asilo municipal. Não é luxo, mas é limpo, tem comida, cama, assistência médica. O senhor não precisa ficar sendo um fardo para o Fernando. Um fardo? Maurício repetiu, sentindo a raiva subir. É assim que você me vê agora? Como um fardo? Pai, não leve para o lado pessoal. Estou tentando ser prático. O senhor perdeu tudo. Precisa aceitar sua nova realidade. Um asilo seria o mais sensato. Maurício desligou na cara do filho. Suas mãos tremiam de raiva. Patrícia ligou no dia seguinte. A conversa foi ainda pior. Pai, precisamos conversar sobre uma coisa séria. Eu e o Ricardo estamos preocupados com o senhor. Preocupados? Maurício não conseguiu esconder o sarcasmo. Desde quando? Pai, não seja assim. Olha, a gente acha que o senhor deveria fazer uns exames neurológicos. Para quê? Para ver se estou louco? Não, pai. Para ver se o senhor está bem da cabeça. Perder uma fortuna inteira não é normal. A gente acha que o senhor pode estar com algum problema cognitivo. Demência, Alzheimer, essas coisas. Maurício riu, mas era uma risada amarga. Entendo. Querem me declarar incapaz. Assumir o controle do que sobrou, é isso? Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos. Pai, é pelo bem do senhor. A gente pode conseguir uma tutela legal. Assim o senhor não corre o risco de ser enganado de novo. E quem vai me tutelar? Você e o Ricardo? Os mesmos filhos que me deixaram na chuva, que não me ofereceram nem um quarto de hóspedes? Maurício, pare de drama. A gente ofereceu ajuda. Ofereceram dinheiro para eu sumir da vista de vocês. Tem diferença. A ligação terminou em uma discussão feia. Quando Fernando chegou do trabalho naquela noite, encontrou Maurício sentado no sofá, visivelmente abalado. O que houve, pai? Seus irmãos. Eles querem me internar em um asilo. Querem me declarar incapaz. Fernando sentou-se ao lado do pai, a expressão séria.
Eles não podem fazer isso. O senhor está perfeitamente lúcido. Podem tentar, Maurício disse. Se conseguirem um médico que ateste problemas mentais, podem entrar com um pedido judicial. Fernando ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Então vamos lutar contra isso. Vou falar com um advogado que conheço. A gente não vai deixar isso acontecer. Naquela noite, Clara preparou um jantar especial. Era pouco, arroz, feijão, linguiça e farofa, mas estava feito com carinho. Durante a refeição, Fernando contou histórias engraçadas dos alunos, tentando animar o ambiente. Maurício percebeu que o casal estava fazendo um esforço consciente para mantê-lo de bom humor, para não deixá-lo afundar em tristeza. Depois do jantar, enquanto Clara colocava Sofia para dormir, Fernando se sentou ao lado de Maurício no sofá. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Por que o senhor nunca visitou a gente antes? Eu e a Clara sempre convidamos o senhor para vir aqui, para conhecer nossa casa, para jantar com a gente. Mas o senhor sempre estava ocupado, sempre tinha algum compromisso. Maurício sentiu o peso da verdade. Porque eu tinha vergonha. Fernando arregalou os olhos. Vergonha? De quê? De vocês morarem em um lugar simples assim. De vocês não terem conseguido subir na vida como o Ricardo e a Patrícia? Fernando balançou a cabeça lentamente. Pai, eu escolhi ser professor. Não porque não tinha outras opções, mas porque é isso que eu quero fazer. Eu poderia ter ido trabalhar na empresa, poderia ter seguido carreira em finanças como o Ricardo queria que eu fizesse. Mas eu quis ensinar. Quis fazer diferença na vida de crianças que não têm nada. Maurício olhou para o filho, realmente o vendo pela primeira vez. E eu fui um idiota por não valorizar isso. Por achar que sucesso se mede em dinheiro e em metros quadrados de mansão. No fim de semana seguinte, aconteceu algo que Maurício nunca esqueceria. Patrícia ligou avisando sobre o tal jantar beneficente que ela estava organizando. Era um evento para arrecadar fundos para uma ONG que ajudava crianças carentes. A ironia não passou despercebida por Maurício. Pai, eu sei que as coisas estão tensas entre nós, mas seria bom se o senhor aparecesse. As pessoas importantes da sociedade vão estar lá. Pode ser uma chance de o senhor fazer contatos. Quem sabe alguém oferece um emprego? Maurício aceitou o convite, mas com uma condição. Vou levar o Fernando e a Clara. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pai, é um evento formal. Tem dress code. Fernando tem um terno. Maurício mentiu. E Clara vai ficar linda com qualquer coisa. Patrícia suspirou resignada. Está bem, mas por favor, nada de cenas, combinado? Quando Maurício contou para Fernando sobre o convite, o filho fez uma careta. Pai, eu não me sinto confortável nesses ambientes de gente rica. Eu também não, Maurício confessou. Mas preciso que você vá comigo. Preciso de alguém de verdade ao meu lado. No sábado à noite, Fernando vestiu seu único terno, um modelo simples e antigo que ele usava em casamentos e formaturas. Clara colocou um vestido preto discreto que havia comprado em uma liquidação anos atrás. Maurício vestiu roupas emprestadas de Fernando que ficavam um pouco largas nele. Quando chegaram à mansão de Patrícia, a diferença era gritante. Valês uniformizados estacionavam carros importados. Convidados vestidos em roupas de grife caminhavam em direção à entrada, onde um tapete vermelho havia sido estendido. O segurança na porta olhou para Maurício e Fernando com desconfiança visível. Nome? Fernando Almeida Ferreira e Família, Fernando disse, tentando soar confiante. O segurança verificou a lista e assentiu relutantemente. Podem entrar. O interior da mansão estava transformado. Flores caras decoravam cada canto. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés.
Um quarteto de cordas tocava música clássica. As pessoas conversavam em grupos, rindo alto, exibindo joias e relógios caríssimos. Patrícia apareceu usando um vestido que provavelmente custava mais do que Fernando ganhava em 6 meses. Pai, que bom que veio! Oi, Fernando. Oi, Clara. Ela cumprimentou os irmãos com beijos no ar, sem encostar os lábios nos rostos deles. Fiquem à vontade. Tem bebida e comida por toda parte. E, por favor, ela baixou a voz, sejam discretos. Discretos? Maurício repetiu. Entendo. Não podemos constranger a anfitriã mostrando que ela tem um pai pobre e um irmão professor. Patrícia ficou vermelha. Pai, não comece. Ricardo apareceu com Camila. Ao ver Maurício e Fernando, sua expressão foi de clara irritação, mas ele manteve o sorriso social no rosto. Família reunida, que legal! O sarcasmo era evidente. Fernando, há quanto tempo? Ainda dando aulas para favelados? Fernando cerrou os punhos. Dou aulas para crianças que merecem uma chance na vida, coisa que você não entenderia, Ricardo. Ah, sim, o santo Fernando, sempre tão nobre, tão superior moralmente. Pena que superioridade moral não paga boletos, não é? Maurício estava prestes a intervir quando uma voz conhecida o chamou. Maurício? Maurício Ferreira? É você mesmo? Um homem de uns 70 anos se aproximou. Era Dr. Silveira, um antigo sócio de negócios de Maurício, alguém com quem ele havia trabalhado décadas atrás. Silveira? Que surpresa! Os dois se cumprimentaram calorosamente. Mas o que aconteceu com você, meu amigo? Ouvi rumores de que teve problemas financeiros? Maurício ia responder quando notou Ricardo e Patrícia se aproximando rapidamente, expressões de pânico nos rostos. O Dr. Silveira é um dos maiores investidores da cidade. Se ele descobrisse a situação real de Maurício, os rumores se espalhariam rapidamente pelo círculo social que Ricardo e Patrícia tanto valorizavam. Tive alguns contratempos, Maurício disse vagamente, mas estou me reerguendo. Ricardo interrompeu, forçando uma risada. Meu pai está exagerando. Foi só uma fase ruim. Ele já está recuperando os investimentos. Dr. Silveira olhou confuso. Mas eu ouvi que você perdeu tudo, que está morando com seu filho mais novo. Patrícia quase engasgou com o champanhe. Bobagem. Papai está apenas passando uns dias com o Fernando. Vocês sabem como é, família unida. Maurício observou fascinado como os dois filhos mentiam com tanta facilidade, tão preocupados com a própria imagem que eram capazes de negar a realidade na cara das pessoas. Foi então que Patrícia subiu em um pequeno palco montado na sala e pediu atenção. Queridos amigos, obrigada por estarem aqui hoje. Este evento é muito especial para mim porque representa nosso compromisso com aqueles que mais precisam. Ela começou um discurso emocionado sobre ajudar os menos afortunados, sobre a importância da caridade, sobre fazer a diferença na vida de crianças pobres. Maurício olhou ao redor e viu pessoas acenando, algumas limpando lágrimas performáticas. Ao final do discurso, Patrícia anunciou orgulhosa que estava doando R$100.000 para a ONG. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Maurício sentiu náusea. Ali estava sua filha, doando uma fortuna para desconhecidos, enquanto havia sugerido que o próprio pai procurasse um abrigo municipal. A hipocrisia era tão espessa que ele quase podia tocá-la. Durante o jantar, Maurício, Fernando e Clara foram colocados em uma mesa no canto, longe dos convidados importantes. Era como se fossem os parentes pobres sendo escondidos, o que, ironicamente, era exatamente o que eram naquele momento. Clara, sempre observadora, apertou a mão de Maurício debaixo da mesa. — O senhor está bem? — Estou vendo tudo muito claramente agora. Maurício respondeu baixinho. —
vendo o que sempre esteve lá, mas eu me recusava a enxergar. Depois do jantar, quando já estavam saindo, Maurício ouviu uma conversa que não deveria ter ouvido. Ricardo e Patrícia estavam em um canto isolado do jardim, conversando em voz baixa. Maurício, curioso, se aproximou silenciosamente, ficando escondido atrás de umas plantas ornamentais. Precisamos acelerar o processo da tutela, Ricardo dizia. Não podemos deixar o velho fazer mais besteiras. E se ele resolver doar o que sobrou para alguma instituição de caridade? Ou pior, deixar tudo para o Fernando? Patrícia concordou. Já falei com o Bruno. Ele conhece um médico que pode atestar demência senil. A gente paga uma grana por baixo do pano e pronto, conseguimos a interdição. Depois dividimos o que sobrou e colocamos ele em um asilo barato. Longe dos olhos, longe do coração. E o Fernando? Ricardo perguntou. Ele vai tentar impedir. Fernando não tem dinheiro para pagar advogados. Patrícia respondeu friamente. A gente contrata os melhores, esmaga qualquer tentativa de defesa dele. Além do mais, quem o juiz vai acreditar? 2 profissionais bem-sucedidos, respeitados na sociedade, ou um professor de escola pública? Maurício sentiu o sangue ferver. Pegou o celular do bolso e apertou o botão de gravar. Cada palavra venenosa que saía da boca dos 2 filhos estava sendo documentada. Mas tem uma coisa que me incomoda, Ricardo disse. E se o velho não estiver realmente doente? E se ele descobrir o que estamos planejando? Patrícia riu, aquela risada fria que Maurício estava começando a odiar. Pai sempre foi ingênuo quando se trata de família. Ele nunca vai acreditar que os próprios filhos fariam isso com ele. E mesmo que desconfie, o que ele pode fazer? Não tem dinheiro, não tem advogado, não tem nada. Está na nossa mão. Maurício saiu dali sem fazer barulho. Encontrou Fernando e Clara no carro e pediu que fossem embora imediatamente. Durante o trajeto de volta, ele ficou em silêncio, processando tudo o que havia acabado de ouvir e gravar. Fernando, dirigindo o carro velho, olhou pelo retrovisor. Pai, o que aconteceu lá? O senhor está muito pálido. Maurício respirou fundo. Filho, preciso te contar uma coisa, mas não aqui. Quando chegarmos em casa. No apartamento, depois que Clara colocou Sofia para dormir, os 3 se sentaram na sala pequena. Maurício pegou o celular e tocou a gravação. Fernando e Clara ouviram em silêncio crescente, as expressões mudando de confusão para choque, de choque para raiva. Quando a gravação terminou, Fernando estava pálido. Eles realmente disseram isso? Meus próprios irmãos? Clara tinha lágrimas nos olhos. Isso é monstruoso. Maurício assentiu. E agora vocês entendem por que eu precisava fazer esse teste. Fernando olhou confuso. Teste? Que teste? Foi então que Maurício decidiu que era hora. Hora de contar pelo menos parte da verdade. Filho, eu preciso te contar algo. Mas antes, prometa que vai me ouvir até o final sem me interromper. Fernando e Clara trocaram olhares preocupados, mas concordaram. Maurício começou a falar, e conforme as palavras saíam, ele via as expressões dos 2 mudarem de confusão para compreensão, de compreensão para incredulidade. A noite seria longa, e muitas verdades viriam à tona. Mas uma coisa Maurício sabia com certeza. O teste estava chegando ao fim, e em breve, todos saberiam quem realmente merecia o quê naquela família. As próximas semanas trariam revelações que ninguém estava preparado para enfrentar, e a justiça, finalmente, seria servida. 3 semanas se passaram desde aquela noite reveladora. Maurício acordou em um sábado de manhã sentindo uma dor aguda no peito. A princípio tentou ignorar, achou que era azia ou ansiedade. Mas quando tentou se levantar do sofá-cama, a dor se intensificou
e ele caiu de joelhos no chão. Fernando, que estava na cozinha preparando café, ouviu o barulho e correu. Pai, o que aconteceu? Maurício tentou falar, mas as palavras não saíam. A dor era insuportável, irradiando do peito para o braço esquerdo. Fernando entrou em pânico. Clara, chama a ambulância! Rápido! Enquanto esperavam, Fernando segurava a mão do pai, repetindo que estava tudo bem, que a ajuda estava a caminho. Maurício, mesmo através da dor, observava o desespero genuíno no rosto do filho. Ali estava alguém que realmente se importava. A ambulância chegou em 15 minutos. Os paramédicos colocaram Maurício na maca, conectaram aparelhos, fizeram perguntas rápidas. Fernando entrou na ambulância junto, segurando firme a mão do pai. Clara ficou com a bebê, prometendo ir ao hospital assim que conseguisse alguém para cuidar de Sofia. No hospital, Maurício foi levado direto para a emergência. Exames foram feitos às pressas. Fernando ligou para Ricardo e Patrícia, informando sobre o estado do pai. As reações foram reveladoras. Ricardo fez uma pausa antes de perguntar: O pai está consciente? Consegue falar? Está, Fernando respondeu, estranhando a pergunta. Por quê? Só queria saber se é grave, Ricardo disse rapidamente. Qual hospital? Vou tentar passar lá mais tarde. Tenho um plantão agora, mas assim que terminar eu vou. Patrícia foi ainda mais fria. Ai, Fernando, logo agora que estou viajando... Não tem como eu voltar hoje. Ele está muito mal? Parece ser o coração, Fernando disse, a voz embargada. Os médicos estão examinando agora. Olha, me mantém informado por mensagem. Qualquer coisa grave você me liga. Senão, a gente se fala quando eu voltar. Maurício, da maca, ouviu o lado da conversa de Fernando e não se surpreendeu. Mesmo num momento como aquele, mesmo com o pai podendo estar tendo um infarto, Ricardo e Patrícia estavam mais preocupados com suas próprias conveniências. Fernando ficou 3 dias praticamente morando no hospital. Dormia em cadeiras desconfortáveis da sala de espera, comia sanduíches da lanchonete, faltou ao trabalho, tudo para ficar perto do pai. Os médicos descobriram que não havia sido um infarto, mas uma arritmia cardíaca grave, causada por estresse extremo. Maurício precisava de medicamentos, repouso e acompanhamento. Ricardo apareceu uma vez, ficou meia hora, perguntou aos médicos sobre o prognóstico e foi embora. Patrícia enviou flores caras com um cartão genérico, mas não apareceu pessoalmente. No terceiro dia, quando Maurício já estava estabilizado, ele pediu para falar com Fernando a sós. Filho, chegou a hora de eu te contar toda a verdade. Fernando puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama do hospital. Estou ouvindo, pai. Maurício respirou fundo. Eu nunca perdi nada. A empresa não faliu. Não houve processo. Não houve dívidas. Tudo foi mentira. Fernando ficou paralisado, processando a informação. Mentira? Como assim? Foi um teste, Fernando. Eu ouvi seus irmãos dividindo minha herança como se eu já estivesse morto, planejando tudo, calculando cada centavo. E decidi fazer um teste para ver quem realmente se importava comigo. Maurício contou tudo. A reunião com o advogado, os documentos falsos, a transferência dos bens, as visitas planejadas na noite de chuva. Conforme falava, via a expressão de Fernando mudar de choque para compreensão, de compreensão para uma mistura de alívio e tristeza. O senhor fingiu estar pobre para nos testar? Fernando perguntou baixinho. Para testar vocês 3, sim. E descobri coisas que precisava descobrir. Ricardo e Patrícia me provaram que só se importam com dinheiro. Você me provou o contrário. Mas, pai, Fernando disse, a voz embargada, eu teria acolhido o senhor de qualquer jeito, rico ou pobre, com dinheiro ou sem. O senhor é meu pai. Eu sei disso agora,
Maurício disse, apertando a mão do filho. E é exatamente por isso que você merece saber a verdade. Fernando ficou em silêncio por alguns instantes. E agora? O que vai acontecer? Agora, Maurício disse com determinação na voz, vamos fazer justiça. Tenho gravações, tenho provas, tenho tudo documentado, e está na hora de encerrar esse teste de uma vez por todas. Quando Maurício recebeu alta do hospital, Fernando o levou de volta para o apartamento. Mas algo havia mudado. Havia uma cumplicidade nova entre pai e filho, um laço fortalecido pela verdade compartilhada. Clara, ao saber de tudo, ficou inicialmente chocada, mas depois riu. Seu Maurício, o senhor é um estrategista melhor do que qualquer general. Agora entendo de onde o Fernando tirou a inteligência. Nos dias seguintes, Maurício e seu advogado, Dr. Henrique, trabalharam para preparar a revelação final. Documentos foram organizados, gravações foram transcritas, provas foram compiladas. Dr. Henrique sugeriu fazer a revelação em um ambiente formal, um cartório, onde tudo pudesse ser testemunhado e documentado legalmente. Marquei para a próxima sexta-feira, às 10 da manhã, Henrique informou. Convoquei Ricardo e Patrícia, dizendo que era sobre a leitura do testamento. Eles vão aparecer. Maurício sorriu amargamente. Podem ter certeza disso. Quando tem herança em jogo, eles nunca faltam. A semana passou lentamente. Ricardo ligou 2 vezes, sempre fazendo perguntas indiretas sobre o estado de saúde do pai, sobre quanto tempo ele tinha de vida, sobre se havia feito o testamento. Patrícia mandou mensagens perguntando se o pai precisava de alguma coisa, mas sempre terminava as mensagens com um "Você está cuidando bem dele, né, Fernando?" Como se fiscalizasse se o irmão mais novo estava fazendo um bom trabalho de babá. Fernando, conhecendo agora a verdade, respondia com mensagens curtas e neutras. Na quinta-feira à noite, véspera da grande revelação, Maurício teve uma conversa profunda com Fernando e Clara. Amanhã muita coisa vai mudar, ele disse. Vocês vão descobrir coisas sobre a família, sobre mim, sobre o que eu planejei. E eu preciso que vocês saibam que fiz tudo isso não por vingança, mas por justiça. Fernando assentiu. Eu confio no Senhor, pai. Sempre confiei. Clara acrescentou. O Senhor nos acolheu de uma forma que nunca esperávamos. Nos ensinou o valor de família de verdade. Agora é a vez do Senhor fazer o que precisa ser feito. Na manhã de sexta-feira, Maurício se arrumou cuidadosamente. Pela primeira vez em semanas, usou um terno caro, sapatos lustradores, relógio de luxo. Era hora de abandonar a fantasia do homem falido e reassumir sua identidade real. Quando chegaram ao cartório, Ricardo e Patrícia já estavam lá. Ao ver o pai vestido elegantemente, os dois ficaram visivelmente confusos. Pai, que roupa é essa? Ricardo perguntou. Onde conseguiu esse terno? Tenho meus recursos, Maurício respondeu enigmaticamente. Vamos entrar? A sala de reuniões do cartório era formal e intimidadora. Uma mesa grande de mogno, cadeiras de couro, um ar de seriedade oficial. Dr. Henrique estava sentado à cabeceira, com uma pasta grossa de documentos à sua frente. Por favor, todos se sentem, ele pediu. Ricardo e Patrícia se sentaram de um lado da mesa, Fernando e Clara do outro. Maurício ficou em pé, ao lado do advogado. Obrigado por virem, Dr. Henrique começou. Hoje estamos aqui para tratar de assuntos relacionados ao patrimônio do Sr. Maurício Ferreira. Ricardo e Patrícia se entreolharam, um brilho ganancioso nos olhos. Finalmente, pareciam pensar. Finalmente vamos saber quanto vamos herdar. Mas antes de começarmos, Dr. Henrique continuou, o Sr. Maurício gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Maurício deu um passo à frente, olhando diretamente para Ricardo e Patrícia.
Meus filhos, vocês acreditam que eu perdi tudo, correto? Que estou falido, sem casa, sem dinheiro, dependendo da caridade alheia. Ricardo pigarreou desconfortavelmente. Pai, a gente sabe que o senhor teve problemas financeiros. Não é vergonha. Pode acontecer com qualquer um. Realmente pode, Maurício concordou. Mas não aconteceu comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia franziu a testa. Como assim não aconteceu? A gente sabe que o senhor perdeu a empresa, a casa, tudo. Não perdi nada, Maurício disse calmamente. Foi tudo um teste, e vocês dois reprovaram miseravelmente. Ricardo levantou-se bruscamente. Um teste? Que tipo de teste doente é esse? O tipo que revela o verdadeiro caráter das pessoas, Maurício respondeu. Doutor Henrique, por favor, mostre as evidências. O advogado começou a distribuir cópias de documentos. Aqui estão os comprovantes de transferência de todos os bens do senhor Maurício para uma conta offshore, datados de 6 semanas atrás. Aqui estão os documentos de falência falsos que foram criados apenas para o teste. E aqui, ele colocou um pequeno gravador sobre a mesa. Estão as gravações de todas as conversas relevantes. Ricardo empalideceu. Gravações? Que gravações? Dr. Henrique apertou o play. A primeira gravação era da conversa inicial que Maurício havia ouvido escondido, quando os 3 filhos dividiam a herança. As vozes de Ricardo e Patrícia ecoaram pela sala, frias e calculistas, discutindo como repartir os bens do pai, como se ele já estivesse morto. Patrícia tentou se levantar. Isso é invasão de privacidade. Não pode usar isso contra a gente. Sente-se, Patrícia. Maurício ordenou com uma voz que não admitia contestação. Vocês ainda não ouviram a melhor parte. A próxima gravação era da conversa que Maurício havia capturado no jardim durante o jantar beneficente. As vozes de Ricardo e Patrícia discutindo como conseguir uma declaração falsa de demência, como internar o pai em um asilo barato, como esmagar qualquer tentativa de defesa de Fernando. Conforme a gravação tocava, Fernando ficava cada vez mais pálido. Clara segurava a mão do marido, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ricardo tentou se defender. Pai, isso foi tirado de contexto. A gente estava só conversando, especulando. Não íamos realmente fazer nada disso. Mentirosos, Fernando disse, a voz tremendo de raiva contida. Vocês são os mentirosos nojentos. Maurício ergueu a mão pedindo silêncio. Ainda tem mais. Dr. Henrique distribuiu mais documentos. Estes são os registros telefônicos mostrando que vocês dois entraram em contato com um médico corrupto disposto a fornecer laudos falsos. Estes são os e-mails trocados sobre processos de interdição. E estes são os documentos que vocês já haviam preparado para assumir controle legal dos bens que acreditavam que ainda existiam. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de remorso. Isso é uma armadilha! O Senhor nos armou uma armadilha! Eu dei a vocês uma escolha, Maurício corrigiu friamente. Uma escolha simples: acolher um pai em necessidade ou abandoná-lo. E vocês escolheram. Escolheram aparências sociais ao invés de família. Escolheram dinheiro ao invés de amor. Escolheram orgulho ao invés de compaixão. Ricardo tentou uma última cartada. E o Fernando? Ele só te acolheu porque é santinho, porque quer parecer melhor que a gente. Fernando se levantou, caminhando até ficar cara a cara com o irmão. Eu acolhi nosso pai porque é meu pai, porque família se ajuda. Porque é o certo a fazer. E sabe de uma coisa, Ricardo? Mesmo agora, mesmo sabendo que ele tem dinheiro, eu não me arrependo. Eu o acolheria de novo, rico ou pobre, sem pensar 2 vezes. Maurício sentiu o orgulho inundar seu peito.
Era exatamente isso que ele precisava ouvir. Doutor Henrique, por favor, leia meu Novo Testamento. O advogado pegou um documento oficial e começou a ler. Eu, Maurício Almeida Ferreira, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade o seguinte: Ricardo Ferreira e Patrícia Ferreira Albuquerque estão completamente deserdados. Não receberão um centavo da minha herança. Não podem fazer isso, Patrícia gritou. A gente tem direito. Vocês têm direito ao que eu decidir deixar para vocês. Maurício respondeu com firmeza. E decidi não deixar nada. A leitura continuou. A totalidade dos meus bens, incluindo empresas, imóveis, investimentos e liquidez, será transferida para meu filho Fernando Almeida Ferreira, com uma única condição: que ele continue sendo o homem íntegro e compassivo que sempre foi. Ricardo bateu as mãos na mesa. Vamos contestar isso na justiça. Vamos provar que o senhor está senil, que foi manipulado. Boa sorte com isso, Dr. Henrique disse calmamente, organizando os documentos. Tenho aqui laudos médicos recentes atestando a plena capacidade mental do senhor Maurício. Tenho gravações provando tentativa de fraude e conspiração de vocês dois. Tenho testemunhas. Qualquer tentativa de contestação será não apenas negada, mas resultará em processo criminal contra vocês. Além disso, Maurício acrescentou, estou criando uma fundação com parte da minha fortuna. Uma fundação para ajudar idosos abandonados pelas próprias famílias, em memória desse teste que vocês me fizeram passar. O simbolismo não passou despercebido. Ricardo e Patrícia haviam sido vencidos em todos os frontes. Patrícia se levantou, pegando a bolsa com mãos tremendo. Isso não vai ficar assim. A sociedade vai saber